Olá, feliz Páscoa para todos nós, né? Sejam bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana inteira nós estamos estudando sobre a Páscoa e hoje, nesse domingo, vamos falar sobre a ressurreição do Salvador Jesus Cristo. A Páscoa é sobre a ressurreição, sobre o seu sacrifício, é livramento, né? É alegria. Então eu começo com esse versículo aqui em Salmos, capítulo 30, versículo 5, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa o choro, a angústia, ela pode durar um tempo, mas de manhã ela vai acabar, né? Ou seja, a ressurreição vai vir, o domingo da ressurreição vai surgir, como nós vimos, né, estudando essa semana. Muitos choraram, né, sofreram quando o Salvador Jesus, Maria no sepulcro, várias pessoas tristes, né, chorando por conta da morte de Jesus Cristo, mas a ressurreição, a manhã da ressurreição veio. E isso vale para todos nós também que temos entes queridos que faleceram também. A manhã da ressurreição vai vir para todas as pessoas. Todas as pessoas vão ressuscitar, tá bom? O domingo virá. É interessante que às vezes as pessoas têm uma experiência traumática, né? E aí marca aquele dia ali. Por exemplo, se um filho ou alguém que nós amamos muito morre numa data que é muito comemorativa, por exemplo, o Natal, aí aquilo marca tanta pessoa que todo Natal para a pessoa é triste, acaba sendo triste. Mas eu quero dizer para todos nós que a ressurreição vai haver, tá bom? O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Inclusive, essas experiências traumáticas, às vezes a gente tem um problema na nossa vida e a gente nem sabe. Por isso que eu falo, né? E as escrituras falam também, que Deus, ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo se conhece. Eu mesmo já tive, né? Para criança, às vezes, uma experiência pequena torna-se uma experiência traumática, uma coisa bobinha que é para um adulto, mas para a criança é aquele mundo, aquilo é tão importante, né, aquela pessoa, e aquela pessoa foi bruta com ela, ou reagiu. Então, causa coisas traumáticas. Eu tiro por mim, né, que eu tinha bruxismo, né, que é de noite, né, você ficar rangindo os dentes. Meus dentes é até certinho, né, não tem até aquele que é a presa aqui, ó. Ele é quadradinho de tanto bruxismo que eu tinha de... E para livrar do bruxismo, eu tive que comprar aqueles aparelho, né, que você põe e dorme com o aparelho na boca ali, aí você vai morder o aparelho, né, porque é involuntário, é à noite, você não sente. Eu acordava com o maxilar doendo, do que? De fazer força à noite. E a opção foi ir para procurar esses meios, né, de tratamento para isso. Até que eu compartilhei sobre isso no canal, e uma mulher chamada Fátima, ela é terapeuta, né? E o marido dela é o Júlio. E ela pegou e entrou em contato comigo e falou: olha, esse bruxismo pode ser algum problema que você teve na infância. Eu fiquei meio incrédulo, né? Eu falei: mas será? Alguma coisa da infância? E aí isso foi muito gentil da parte dela, que ela ofereceu sessões de terapia comigo, né? Mesmo ela morando em outro local, por videochamada. Então eu topei, né? E ela fez de graça ainda, né? Então eu topei, eu não coloquei fé que isso ia tirar o bruxismo nem nada, mas eu conversei com ela, fui conversando, e não é que é uma experiência traumática na minha infância, né? Eu passei com um irmão meu que é da parte do pai, acabou eu compartilhando isso com ele, e quando eu compartilhei e a gente conversou, houve um livramento da minha parte. Eu pude entender aquilo que aconteceu e se livrar daquele trauma, né, botando para fora e conversando. Então hoje eu falo dessas coisas com naturalidade. Não vou compartilhar a experiência aqui porque não vai dar tempo, né? Vai ficar um pouco comprido, e o resumo ali também eu acho que não vai caber aqui. Bom, enfim. Mas isso resolveu o meu problema de bruxismo. Eu já não uso aparelho para dormir. Então, isso que eu falo, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Então, gratidão a Fátima, né? A terapeuta Fátima, e o marido dela, né? Que concederam esse tratamento. Eu passei com eles, eu acho que foi 3 ou 4 sessões de 1 hora cada sessão,
por meio de videochamada mesmo, e resolveu. Então a gente às vezes passa por uma experiência traumática e aí marca ali, tá bom? Por que eu estou falando isso? A minha vizinha falou, né? Ontem estava falando com a minha esposa, porque o filho dela faleceu, tá recentemente ainda, na verdade, né? Mas ela fala que acabou, o final de semana acabou para ela, né? Mas eu espero que o choro possa acabar, que realmente a alegria venha pela manhã, que ela possa despertar, né? Por exemplo, eu tenho uma outra experiência traumática na minha família, né? Que pelo menos foi para mim. Eu era muito pequeno, né? E sempre minha mãe reunia todo mundo para fazer a ceia de Natal, né? E minha mãe tinha ganhado aquele globo de Feliz Dia das Mães. Ela tinha ganhado no Dia das Mães, mas no dia do Natal ela pegou aquele globo que o meu irmão tinha dado, colocava na mesa, colocava frango. Era uma fartura, né? Aliás, não fartava nada, né? Era frango, comida, farofa. Era uma alegria imensa. E minha família é grande, nós somos eu tenho 8 irmãos, né? Então era nós 9 irmãos ali, aí vinha amigos também, então era uma coisa assim gigantesca, né? E o que aconteceu? Né? Nem todos os meus irmãos seguiam o caminho de Deus, faziam as coisas certas. E um desses meus irmãos, né, nesse dia de Natal, minha mãe falou, não sai, não sai. Por quê? Porque estava perigoso a rua e ele também era um perigo para as outras pessoas por conta da vida que ele levava. Enfim, o meu irmão ficou tão revoltado, eu acho que ele estava transtornado também com questão de entorpecentes, né, na mente ali, e ele pegou aquela mesa que minha mãe tinha preparado, com toda a comida em cima, com aquele globo que a minha mãe amava, porque ganhou, né, do Dia das Mães, nem tanto a questão da peça em si, né, o globo, mas o significado dela, uma mãe que criou os filhos sozinha ali, uma guerreira, né, então aquilo tinha um grande significado para ela. O meu irmão pegou a mesa assim, porque minha mãe pediu para. Simplesmente foi uma conversa, pediu para ele não sair. Ele pegou a mesa assim e virou. As 4 pernas da mesa ficou para cima e quebrou vidro. Tinha muita coisa em cima da mesa, comida, e comida já era, quebrou vidro junto, travessa. Né? Não tem como você pegar a comida e comer. Então foi um dia muito triste, né? Um dia de Natal muito triste, né? Que acabou acontecendo na minha família. E depois daquele episódio, houve uns 3 ou 4 Natal que minha mãe nem queria saber, não reunia a família, não fazia comida. Aquilo tornou-se algo traumático. Mas mais para frente, né, assim, o que aconteceu? A alegria veio pela manhã, ela começou a fazer de novo, mudou. Então, às vezes tem experiências traumáticas que marcam a pessoa, conforme eu estou falando da perda de um filho, tudo, marca e a pessoa fica naquilo e fala, nunca mais eu vou ser feliz. Mas vai. Jesus Cristo, a mensagem da Páscoa, se tudo que eu falar aqui, o mais importante é isso, a mensagem da Páscoa é essa, que vai haver alegria pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A manhã da ressurreição vai haver para todas as pessoas. Todo mundo vai ressuscitar, tá bom? E para quem perdeu, entes queridos, nós sabemos que a ressurreição, né? Todo mundo vai ressuscitar, e na segunda vinda, às vezes pode estar um pouco longe ou perto, não sabemos, mas também nós temos a oportunidade de ver os nossos entes queridos quando nós falecemos. Eu trouxe aqui para vocês, ó, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Davi, né, por conta do pecado dele, tudo, a criança que ele teve naquele adultério que ele cometeu, né, a criança ficou doente e iria morrer. E Davi não queria aceitar a morte da criança. Né? E aí, então, ele começou a jejuar, e não comia nada, e ficou lá no chão jejuando, até que o filho morreu. Quando morreu, as pessoas que foram avisar, ele até ficou com medo, porque ele já estava reagindo dessa maneira. Já pensou depois, né, que contasse para ele que a criança morreu, aí que ele ia se matar ou ia morrer, né? Aí não, quando compartilharam com ele que a criança morreu, ele se levanta, se limpa e come. Né? E as pessoas ficaram sem entender, por quê? A gente entende que na morte há uma tristeza, a pessoa fica triste. E muita gente entra de luta ali, às vezes, se durar muito tempo, até um quadro de depressão. Né? É perigoso.
Mas o entendimento de Davi foi que o que ele podia fazer, jejuar, era enquanto a pessoa estava viva, enquanto a criança estava viva. Olha o que Davi fala aqui em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Porém, agora ela está morta. Ela era um menino, né? Mas ela, ou seja, a criança. Ele está se referindo a esta criança, né? Está morta. Por que jejuaria eu? Ou seja, não faz mais sentido eu jejuar, porque a criança morreu. Ele estava jejuando antes, para dar um livramento ali, né? Aí ele diz: poderei eu trazê-la de volta? Com certeza não, só Cristo pode, né? E ele fez isso por meio da ressurreição, né? Todo mundo vai retornar. Então ele fala aqui: eu não vou jejuar mais porque eu não posso trazê-la de volta. E ele diz: eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Olha o entendimento de Davi. Quando ele morresse, ele ia poder ter o filho dele, ele ia ter esse reencontro, tá bom? Então a morte até para nós, né, se é um reencontro com entes queridos, pessoas que amamos, quantas pessoas já, o seu parceiro, né, o seu cônjuge, já foi desta vida, já passou para o outro lado do véu e vão ter esse encontro. Eu tenho certeza vai ser um encontro caloroso, né? Porque eles não vão voltar, mas nós iremos a ele, né, no sentido da morte. Mas também tem o sentido da ressurreição. Todos vamos ressuscitar. Então é uma mensagem, a Páscoa é uma mensagem de paz, de felicidade. Então o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A mensagem de Páscoa que eu compartilhei, que eu quero compartilhar com vocês é essa, tá bom? Eu separei aqui, nem vai dar tempo de ler, mas várias testemunhas que falaram sobre, que viram Jesus Cristo. Não foi aparição, foi ministração. Cristo ministrou a essas pessoas. Não é uma aparição, um holograma, viram alguma coisa assim. Não, Cristo ministrou essas pessoas após a sua ressurreição. Começando lá com Maria no sepulcro. Interessante que Cristo, nós não temos registro, ele não apareceu a nenhum dos incrédulos. Quem não acreditava nele, ele não apareceu. Como seria, né? Ele aparecer para Pilatos e falou: olha aí, eu estou aqui, né? Eu disse que no terceiro dia eu voltaria. Ou para Herodes, né? E outros não. Jesus Cristo não apareceu a nenhum que não criam. Nem mesmo quem estava guardando o sepulcro lá, os soldados. Os soldados não viram Jesus Cristo ressurreto, né? Mas aqueles que não estavam guardando o sepulcro, né, esses viram. Maria, Pedro, João, todos viram. Então eu peguei aqui apenas uma, né, dessas ministrações de Cristo. Né? Cada ministração, cada vez que Cristo vem ministra ressurreto ali, grandes ensinamentos que temos. Então eu escolhi um aqui para falar brevemente para nós aqui, tá bom? Bom, eu escolhi aqui Lucas capítulo 24, o versículo aqui, versículo 18 em diante. O que está acontecendo aqui, né? Tem dois discípulos, né, caminhando na estrada para Emaús e eles estavam falando sobre o que havia acontecido, sobre a morte de Cristo, sobre as mulheres que foram no sepulcro e não acharam ele, né, e eles estavam conversando sobre essas coisas e o próprio Cristo aparece entre eles, né, eles não reconhecem, né, era vedado sobre eles quem era Cristo ali, então ele começa a andar com eles ali. Olha que interessante aqui, Lucas 24, 18. E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: só tu és peregrino em Jerusalém? Peregrino é uma pessoa viajante, né? Você chegou agora em Jerusalém? Porque Jesus chegou no meio deles ali, dos dois caminhando, e perguntou: que palavras são essas que vocês estão trocando? O que é isso que vocês estão dizendo? Os dois discípulos, você é peregrino aqui, você chegou agora, você não está sabendo o que aconteceu aqui? Olha aqui, continuação do versículo. Só tu é peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele disse-lhes: quais, né? Jesus Cristo, isso é para estimular a fé, para que entendemos ali algumas coisas. Ele fala: quais, né? E eles disseram: a respeito de Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E aí eles começam a contar, né, que o que os sacerdotes fizeram com Jesus, né, entregando ele à morte e tudo. E uma parte muito triste dessa mensagem
é quando aqui no versículo 21 eles dizem o seguinte, né, para Jesus, não sabendo que era Jesus, né? E nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. Mas agora, além de tudo isso, já hoje é o terceiro dia e essas coisas aconteceram. Olha só a expectativa deles, que Jesus ia livrar Israel, livramento dos romanos. Eles estavam pensando, qual que é a expectativa que nós temos de Cristo na nossa vida? O que você espera de Cristo na sua vida? Essa aqui é uma pergunta, porque esses aqui esperavam a redenção de Israel, mas era uma redenção política, um reino político, um reino que eles não iam ser mais oprimidos, né, por outra nação. Eles estavam esperando isso, mas Cristo veio para nos livrar do pecado, primeiramente. Esse reino a qual eles estão esperando vai chegar. Milênio, Cristo vai reinar 1000 anos, vai haver essa paz. Mas aqui veja uma frustração, né? Olha aqui, eles criam que Jesus era profeta, que ele fez milagre, que ele fez prodígio, que ele fez tantas coisas, mas olha a decepção deles. Mas nós achávamos que era ele. E ele morreu, eles não associaram sobre a morte de Cristo, que fazia parte. Então Jesus Cristo diz para eles, né, no versículo 25 em diante aqui, após falar, né, olha, mas as mulheres foi lá, não viu ninguém no sepulcro, aí os apóstolos viu o sepulcro vazio, mas não viram ninguém. Então mostra aqui que eles não estavam tanto acreditando no testemunho das mulheres ali. Mas aqui no versículo 25, Jesus em diante diz para ele, Lucas 24, 25 em diante, diz assim, e ele lhes disse, nécios, nécio é uma palavra que significa loucos, né? Nécio tem vários significados, um deles é que é louco, que eles não entendem. É isso que Cristo falou, ele fala aqui, ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Vocês não entendem as escrituras, o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? A glória de Cristo foi realmente a expiação para nos salvar. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava todas as escrituras que dele estava escrito. Então ele começou a ensinar aqueles discípulos o real propósito das escrituras, o que significava que Cristo ia padecer mesmo, ele ia sofrer. Está lá, Isaías 53. Então todas essas coisas eles foram mostrando desde Moisés para esses discípulos. Até que eles chegaram perto ali de Emaús e Jesus Cristo fez que ia ir para outro caminho e eles falaram, é tarde, né? Já declinou o dia, fica com a gente. E ele entra, fica com eles ali e na hora de partir o pão para eles comerem ali, no partir do pão eles reconhecem que é Jesus e Jesus Cristo desaparece, né, da frente deles ali naquele momento. E aí então eles dizem o seguinte lá no Lucas 24, 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós, em nosso coração, quando pelo caminho não falava, e quando nos abriam as escrituras, e na mesma hora se levantaram e tornaram para Jerusalém para contar aos apóstolos que eles haviam visto Jesus, e chegando lá, eles dizem, né, os apóstolos, verdadeiramente ressuscitou e já apareceu a Simão, já tinha aparecido a Pedro. Então, olha a perspectiva que eles tinham. Que nós possamos ter a perspectiva correta, tá bom? O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A ressurreição, o domingo da ressurreição, veio para Jesus Cristo, quebrando todas as ligaduras da morte. Todo mundo vai ressuscitar. E não precisamos esperar até a ressurreição para encontrar aquelas pessoas que amamos, tá bom? Como Davi disse, eu não vou, ela não vai voltar, não vai ressuscitar agora, mas eu vou até ela. Ele também morreria e se encontraria com o seu filho. Então a mensagem da Páscoa é uma mensagem de paz, de felicidade, de segurança. É uma mensagem de amor. Então essa semana toda nós falamos da Páscoa, tem muita coisa para a gente aprender. E hoje eu estou compartilhando essa mensagem com vocês, né, acerca desses dois discípulos, tá bom? E gratidão por todos os dias nós estarmos estudando juntos aqui, tá bom? E é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.